Como é que pode um império, sabe, que durou quase 70 anos, com um monarca que era super popular, respeitado, simplesmente desmoronar? E o mais impressionante, da noite para o dia, sem uma grande revolução do povo. Pois é, essa é a história fascinante e, olha, bem complexa da proclamação da República no Brasil. Um evento que, sem dúvida, mudou o rumo do nosso país para sempre. Olá, eu sou o professor Ipujucana Araújo e hoje a gente vai desvendar juntos os momentos, as crises, os personagens, tudo o que levou ao fim da monarquia e ao nascimento da República Brasileira. Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Bom, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente começa com o Império em crise, depois a gente vê os pilares que sustentavam tudo isso e que caíram. Vamos falar do golpe do dia 15 de novembro, claro, do exílio da família real, da nova Constituição que surgiu e, no final, a gente reflete um pouco sobre o legado que ficou. Ok, então, para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa olhar lá para cima, né? O segundo reinado com Dom Pedro II foi um período super longo de estabilidade, mas os anos finais dele foram marcados por uma crise de legitimidade bem profunda. Imagina o Império como se fosse um prédio gigante. Por décadas, ele parecia firme, sabe? Inabalável. Só que, por baixo dos panos, ali nos bastidores, novas ideias, novas forças sociais, tudo isso estava criando umas rachaduras bem profundas na base. A modernidade estava chegando com tudo e a monarquia, bom, ela parecia não saber muito o que fazer. Olha, a queda do Império não foi por causa de uma coisa só, não. Foi, na verdade, o colapso de três pilares que sustentavam tudo: o exército, a igreja e a elite dos grandes fazendeiros. Vamos analisar um por um agora. Então, o ponto central está aqui, ó. Questão militar, questão religiosa e a questão abolicionista. Pensa bem, cada uma dessas sozinha já era um problemão. Agora, as três juntas, foi fatal para a coroa. Não teve jeito. Vamos começar com os militares. Eles voltaram da Guerra do Paraguai se sentindo heróis, né? Com um senso de união, de importância, mas eles olhavam para o governo imperial cheio de civis e sentiam que não eram valorizados. Aí o que acontece? Ideias republicanas, a filosofia positivista com aquele lema ordem e progresso, tudo isso começou a fazer a cabeça da galera nos quartéis. Agora, a igreja. Aqui a gente tem a quebra de uma aliança que era, olha, histórica. O imperador tinha poder sobre a igreja aqui no Brasil por causa do tal do padroado. Só que aí ele mandou prender 2 bispos que arrumaram briga com a maçonaria. Pronto, foi comprar uma briga direta com o Vaticano e, com isso, perdeu o apoio fundamental da Igreja Católica. E para fechar o caixão, a pá de cal, a abolição da escravatura. A princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea, um ato humanitário gigantesco, claro, mas politicamente foi um desastre para a monarquia. Os grandes fazendeiros, que eram a grana, a base econômica do império, se sentiram totalmente traídos porque não ganharam nenhuma indenização. E o que eles fizeram? Simplesmente largaram a mão da família real. Bom, com esses 3 pilares no chão, o prédio do Império estava pronto para desabar. E a queda foi assim, ó, rápida, precisa, em um único dia. E veio justamente pelas mãos dos militares, os mesmos que antes defendiam o trono. A sequência dos fatos nesse dia é impressionante. De manhã, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do imperador, monarquista, ele estava em dúvida, não queria ir, mas aí espalharam o boato de que ele ia ser preso. E isso foi o estopim para ele liderar as tropas. Aí, meio-dia, o ministério já estava cercado. O primeiro-ministro caiu sem um único tiro ser disparado. E à tarde, pronto, a República foi proclamada. Foi um golpe militar de manual. E talvez o ponto mais importante de tudo isso esteja nessa frase do jornalista Aristides Lobo. O povo assistiu a tudo bestializado. Não foi uma revolução do povo. A galera no Rio de Janeiro via as tropas marchando e achava que era só um desfile militar. A mudança de regime aconteceu lá em cima, entre as elites, sem o povo participar ou sequer entender o que estava rolando. Certo? A República foi proclamada. E a família que governou o Brasil por quase 70 anos? Bom, a resposta para eles foi rápida e bem dura: o exílio. Em menos de 48 horas, a família imperial foi avisada de que estava banida. Tiveram que embarcar de madrugada, meio que às escondidas, para evitar qualquer tipo de manifestação popular, seja a favor ou contra. Foi um fim silencioso, melancólico, de toda uma era. E essa frase, que dizem ser do Dom Pedro II, já velhinho e doente, ela revela muita coisa. Não teve briga, não teve luta pelo trono, foi só a resignação de um homem cansado, vendo o mundo dele desabar. Ele acabou morrendo no exílio, em Paris, só 2 anos depois.
Bom, com o imperador fora do país, os novos donos do poder no Brasil tinham uma tarefa gigantesca pela frente. Criaram um sistema de governo inteiramente novo. E o resultado disso foi a Constituição de 1891. Vamos comparar rapidinho aqui para a gente ver o tamanho da mudança. Foi radical. A gente saiu de um governante que herdava o trono para um presidente eleito. Aquele famoso e controverso poder moderador, que era só do imperador, acabou. Deu lugar aos 3 poderes que a gente conhece. A igreja foi separada do Estado, então o Brasil se tornou um país laico e super importante. O poder, que era todo centralizado, foi dividido com os estados, com a adoção do federalismo. Então, beleza, mais de um século depois, o que ficou daquele 15 de novembro? Qual é o legado duradouro? O que essa transição, feita lá por cima, pela elite, sem o povo, o que ela deixou pra gente? O legado é uma mistura, bem complexo. A proclamação meio que abriu a porta para uma longa história de intervenção militar na política brasileira, um fantasma que assombrou o país por muito tempo. Ela também fortaleceu essa ideia de que as grandes mudanças políticas acontecem de cima para baixo. Mas, por outro lado, também trouxe pilares importantes, como a separação entre igreja e Estado e o federalismo, coisas que definem o Brasil até hoje. E para fechar, a gente fica com essa reflexão. Se a República já nasceu de um golpe militar, com o povo sendo só um espectador, será que isso moldou o jeito como a nossa cidadania, a nossa democracia se desenvolveram? A pergunta que tipo de república nasceu naquele dia, bom, ela continua ecoando na nossa história até hoje.